Hoje eu estou como comissária, eu faço um voo por mês, mas eu trabalho no setor de treinamento, então eu desenvolvo treinamento, eu treino comissários e pilotos, né? Além do consultório e além do meu curso online, que eu tenho um curso online para preparar os comissários para entrar no mercado de trabalho. Até os pilotos você dá treinamento. Até os pilotos eu dou treinamento. Dou treinamento. Mas por quê? Porque eles precisam ter a... Nós temos carteiras específicas de cada avião e dentro dessas carteiras nós temos a regulamentação e alguns treinamentos eles têm que ser validados. Por exemplo, treinamentos de emergência. Nós treinamos emergência a bordo. Então, uma vez por ano, esses pilotos, esses comissários, eles têm que voltar para a área do treinamento, onde nós fazemos treinamento o quê? De simulações. Então, nós colocamos simulações de emergência. Para ter uma reciclagem e aplicar coisas novas. Para ter uma reciclagem, isso. Então, para saber se eles estão colocando o procedimento adotado, né? Se eles estão fazendo o procedimento, se eles estão conseguindo lembrar, por exemplo, dos procedimentos e efetuar aquilo com sucesso. Nossa, então, esse é um treinamento que vem os comissários, vem equipe, vem comissário e pilotos trabalhando em conjunto para resolver aquela pane. Então, todos esses acidentes, né, que acontecem, nós treinamos ele fora, né? A gente tem um mockup que a gente fala, é uma área de treinamento, onde a gente tem um avião onde a gente faz toda a simulação como se fosse real. Vocês vão para um cenário real ali. Vai para um cenário real e eles não sabem qual que é. Olha que legal. Esse é o efeito surpresa. As pessoas nem imaginam. Não, eles não sabem qual vai ser. Eles sabem que vai ter uma emergência e diante das possíveis emergências que nós temos, ele tem que saber como conduzir. E não é só saber como conduzir, não é só saber como gerenciar. Nós temos para cada emergência um procedimento e ele tem que colocar exatamente aquele procedimento. Então, isso nós treinamos. E é bom porque, assim, tem o fator humano, tem o fator técnico e tem o fator humano que também colabora ali para o fator técnico. Tem que tomar uma atitude ali, né? Principalmente agora, assim, tudo que a gente sofreu aí com pandemia, com doenças que são altamente inflamatórias. Eu trabalho, em psicologia, eu trabalho na área de neuropsicologia, então é essa área que eu trabalho. A área cerebral, o quanto isso afeta, o quanto o estresse afeta, por exemplo, o nosso senso de responsabilidade, o nosso senso crítico, a nossa avaliação, o nosso raciocínio lógico. Olha só. Porque, por exemplo, você vai fazer um drink, vamos supor que você vai fazer um drink, tá? Se você tiver se você tomou dois copos de uísque, você concorda que isso vai alterar até o manejo de você fazer o drink? Com certeza. Você perde o reflexo. Você perde o reflexo. A atenção, né? Malabarismo. Se você for fazer um malabarismo com você fala assim, não faço. Eu tomei 2 drinks, não vou fazer. Agora, imagina isso num avião. Né? Por isso que nós temos uma regulamentação específica do tripulante. Por exemplo, hoje eu vou fazer um voo, eu não posso beber, eu tenho que ficar no mínimo 12 horas aí, 12 horas sem uso de nenhuma bebida alcoólica, ou até medicações. Medicações. Tem algumas medicações que a gente não pode fazer uso. Por exemplo, uma medicação muito que as pessoas acham que é uma medicação simples, Tramal, que é uma medicação que ele mexe com o sistema nervoso central. Baixa a sua cognição. Aí você tá X mil pés de altura. Exatamente. Então, o seu raciocínio não vai ser o mesmo. Entende? Olha só. E isso vai prejudicar. Porque ali na aviação é tudo muito rápido, as coisas, emergência acontece assim muito rápido. Por exemplo, um piloto. Imagina um piloto, vamos supor que a gente vê muito aqui que, para nós, isso é um procedimento normal. Quando você vem para pouso, que você tem o wind shear. Wind shear é corrente de ventos, ou seja, você tem ventos cortando de várias direções. E dependendo dessa corrente de vento, o avião, ele não tem um controle. E aí, de repente, você não pode pousar. Não, isso aconteceu comigo. Eu até me assustei. Eu sou meio cagão com voo, assim. Adoro voar, adoro viajar, mas eu sou super cagão. E aí, nós estávamos voltando, acho que de Juiz de Fora, que a minha esposa é mineira. Foi pousar aqui em Congonhas. Na hora que foi pousar, ele arremeteu e subiu. Aí eu falei, Raquel... Subiu de novo, tá acontecendo alguma coisa. Já comecei suando, mão gelada, não sei o quê. Coração acelera. Não, aí quando ele chegou, aí eu olhei assim, tava em Alphaville, que eu olhei pela janela, eu falei, nossa, pra fazer a manobra, ele teve que ir até Alphaville pra fazer o retorno e voltar, né? Aí foi que ele anunciou, ó, teve ventos, isso que você falou, a gente não conseguiu. Mas por quê? Se ele vai... O avião pode sair da pista. Porque o avião pode sair da pista. Porque daí, por mais que ele tenha o controle do avião, você tem ventos que vêm de várias direções. É comum e aí isso? É comum.
E aí você não tem como controlar. Porque uma coisa é você saber que o vento está, por exemplo, você está vindo pousar, você está vendo que o vento está vindo à direita e você jogar o avião um pouquinho mais. Outra coisa é vir ventos de todas as direções e você não saber como você vai jogar para a direita, você joga para a esquerda, para onde você joga. Né? E como que ele sabe disso? Mecanismos que avisa? Ou não, a gente tem o avião o faro mesmo, dele mesmo. Não, o avião mesmo ele avisa, né? Às vezes, por exemplo, alguns pilotos já reportam ou a torre de controle já reporta, mas o avião ele já mostra pra gente ter uma corrente de vento, quantos quilômetros por hora tá o vento, dependendo também. Tá. Porque imagina, quando um piloto vai pousar, ele tem que pensar, ele tem vários fatores ali, né? Vamos supor nesse voo que você fez, para ele arremeter. Então, vamos supor que ele está vindo para o pouso. Quando ele vem para o pouso, ele está fazendo todos os procedimentos. Então, o que sai fora? Corrente de vento. Vem uma corrente de vento do nada. Pode vir. Uma corrente do vento do nada. Nessa hora, ele tem que pensar, que aeroporto que eu estou? Porque cada aeroporto tem um tamanho de pista. Para onde eu vou? Entendeu? Ele tem que pensar, quanto que eu tenho de combustível? Porque dependendo do combustível, esse avião está mais pesado para pousar. Então ele tem que pensar quanto que eu tenho de combustível, que pista que eu tô, qual o tamanho da pista. Nossa Senhora. Quantas pessoas eu tenho. Eu pouso nessas condições que eu tenho de vento e de pista e de combustível. Tá. Ou de peso. Tá. Ou não, eu arremeto. É milésimo de segundo que ele tem para pensar. Eu pouso ou eu vou arremeter? Tem que calcular o risco assim muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Né? Então, por isso que a minha preparação que eu faço para os pilotos no meu consultório é exatamente prepará-los na parte de habilidades não técnicas. Tá. Porque uma pessoa fora de controle, por exemplo, um piloto fora de controle, seja por problemas pessoais, seja por estresse, seja por fadiga, ele tem um tempo maior de raciocínio. Tá. Imagina que, vamos supor, numa situação como essa, ele tem que pensar em 30 milésimos de segundos. Imagina ele pensar isso, ele tomar essa decisão em 1 minuto. Já era, o avião já pousou. Já pousou. Entendeu? Não tem esse tempo. Não tem esse tempo. E o avião cheio de gente. E o avião cheio não tem esse tempo. Assim como nós também, se a gente tiver uma emergência médica, nós somos comissários, nós somos socorristas, nós temos treinamento de primeiros socorros. Isso é legal. Nós somos socorristas. Então, por exemplo, um comissário fora de controle emocional, por exemplo, ele pode levar uma vítima ao óbito. Ele pode fazer uma massagem, né, um RCP, uma massagem indevida num passageiro e levar o passageiro ao óbito, ao invés de salvar a vida. Porque nem todo... Por uma questão de ansiedade. Nem todo voo tem um médico ali com o passageiro. Né? Ou uma questão de falta de controle. Assim também uma situação de emergência, um princípio de fumaça de fogo a bordo. Tá. Né? A tripulação ela é preparada para isso. E ela tem que agir muito rápido. Uma tripulação que demora... Isso são vidas. E a gente não está falando só da minha vida, estou falando de todos que estão ali a bordo. A bordo. Hoje nós temos aviões de 410 passageiros. Pois é, não.